O judiciário brasileiro, olha, é um verdadeiro gigante. Uma estrutura imensa pensada para ser o grande pilar da justiça no país, mas que, na prática, vive uma realidade cheia de desafios. Hoje, a gente vai mergulhar em como essa máquina funciona, desde o seu desenho mais ambicioso até o que acontece de verdade no dia a dia. Bem, no centro de tudo, no coração do judiciário, está a sua missão número 1, a tal da função jurisdicional. Mas o que é isso na prática? É basicamente o poder de pegar uma lei, que está lá no papel, toda geral e abstrata, e aplicar essa lei num conflito real, concreto entre pessoas ou empresas. É transformar a teoria em uma decisão que, no fim das contas, busca pacificar a sociedade. Para a gente não se perder nesse universo, nosso papo vai seguir um roteiro. A gente começa entendendo a missão da justiça, depois mapeia como ela se organiza, sobe até os tribunais mais importantes e, para fechar, a gente encara de frente os problemas e as contradições que fazem esse sistema ser tão complexo. Vamos começar então pela missão. E olha, ela vai muito além de só ficar lá julgando caso atrás de caso. O judiciário tem um papel duplo que é, sinceramente, essencial para a nossa democracia funcionar. Porque além de resolver as tretas do dia a dia, o judiciário tem um poder gigantesco, que é o controle de constitucionalidade. Pensa nele como um grande fiscal da Constituição. Ele garante que nem o Congresso, nem o presidente, nem ninguém possa criar leis ou tomar atitudes que desrespeitem a nossa lei maior. É um freio fundamental no poder. Certo, mas como essa estrutura enorme se organiza? Para entender o mapa do judiciário brasileiro, a primeira coisa que a gente precisa saber é que ele é dividido em dois grandes mundos que funcionam meio que em paralelo. De um lado, a gente tem a Justiça Federal. Ela cuida de assuntos de interesse nacional, sabe? Coisas que envolvem a União, entidades federais. Do outro lado, tem a Justiça Estadual, que é onde a vida real acontece para a maioria das pessoas. É ela que julga desde uma briga de vizinhos até a maior parte dos crimes comuns. E calma que não para por aí. Dentro desses dois mundos, ainda existe outra divisão. Existe a justiça comum, que é a regra geral, e a justiça especializada, que são tipo uns esquadrões de elite super focados em áreas bem específicas e complexas do direito. Então, vamos dar uma passada rápida por esses ramos especializados. Cada um tem uma missão muito clara e super importante para o país. Primeiro, a Justiça do Trabalho. O nome já entrega, né? A função dela é tentar equilibrar a balança na relação entre patrões e empregados, resolvendo desde uma questão de horas extras não pagas até uma greve geral. Depois, a Justiça Eleitoral. Essa é a guardiã da nossa democracia. Ela que organiza e fiscaliza todo o processo eleitoral, do registro de um candidato até a diplomação de quem foi eleito, para garantir que o jogo seja limpo. E, por fim, a Justiça Militar. O foco dela é bem nichado, julgar os crimes militares que estão previstos no Código Penal Militar, aqueles que só se aplicam aos membros das Forças Armadas. Agora vamos subir. Chegou a hora de ir lá para o topo da pirâmide e conhecer os tribunais superiores, as cortes que dão a palavra final e cujas decisões acabam valendo para o Brasil inteiro. E lá no topo de tudo, no ápice, está o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF. São só 11 ministros com a responsabilidade gigante de serem os guardiões finais da Constituição. É o STF que julga o presidente da República, por exemplo, e que tem o poder de dizer se uma lei aprovada pelo Congresso vale ou não. Um pouco abaixo, mas também extremamente importante, está o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Se a gente pode dizer que o STF guarda a Constituição, o STJ é o guardião da lei federal. A missão dele é fazer com que a mesma lei seja interpretada do mesmo jeito em todos os cantos do Brasil para dar mais segurança jurídica para todo mundo. É lá que os governadores são julgados, por exemplo. Ok, a gente viu o projeto, o desenho ideal do sistema. Agora, vamos para o choque de realidade. É hora de falar dos problemas, das críticas pesadas que o judiciário brasileiro enfrenta todos os dias. Essa frase aqui, acho que resume bem o que muita gente pensa. A lentidão, essa sensação de que tudo demora uma eternidade, talvez seja a crítica mais comum e mais forte que o nosso sistema de justiça recebe. E aí vem um dado que faz a gente parar para pensar. O Brasil gasta mais ou menos 1,35% de tudo que produz, do seu PIB, com o judiciário. Só para se ter uma ideia, isso é mais que o triplo do que gastam países como a Alemanha ou a Itália. É um custo muito alto que, claro, levanta o debate. Será que o retorno para a sociedade está valendo a pena? E se a gente olha para dentro, para quem são os juízes,
outro ponto de crítica aparece: a falta de diversidade. A magistratura no Brasil é predominantemente branca e masculina. E a crítica que se faz é que essa falta de representatividade pode acabar criando uma distância, uma dificuldade de entender a fundo e com empatia casos que envolvem as realidades tão complexas de raça, gênero e pobreza do nosso país. E tudo isso nos leva ao ponto talvez mais fascinante de todos. O judiciário brasileiro é uma terra de paradoxos. Um lugar cheio de contradições enormes, onde duas realidades completamente diferentes parecem conviver o tempo todo. E esse é o grande paradoxo. De um lado da moeda, a gente tem a imagem da tartaruga. O Brasil aparece nos rankings como um dos judiciários mais lentos do mundo. Do outro lado, a imagem de um foguete. Os nossos juízes são considerados os mais produtivos do planeta, julgando um volume absurdo de casos. E para deixar tudo ainda mais confuso, apesar de toda a fama de lento e caro, o judiciário ainda é o poder em que a população mais confia, muito mais do que no Congresso ou no presidente. E no final, a gente fica com essa pergunta no ar. O judiciário brasileiro é um pilar da democracia que está simplesmente sobrecarregado, afogado por uma demanda gigantesca de processos? Ou será que as críticas mostram que o problema é na própria estrutura, que o sistema precisa de uma reforma profunda para funcionar de verdade? A resposta provavelmente não é tão simples e deve estar em algum lugar no meio desses dois extremos.